Eu estou numa excelente alegria, estou muito grato da presença do Tato aqui, é de uma estrela diferente para a gente. E, além de tudo, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aos amigos, irmãos virtuais. Eu conheci o Tato particularmente, como os outros já conheciam, eu faço parte daquele time dos 96 mil que curtem a página dele. Eu gostaria demais, eu estou apaixonado por essa palestra. Muito obrigado, Tato. Muito obrigado, Thaís, também, por essa presença. E eu gostaria de dar uma ênfase no Coen, que é extremamente importante. Eu tenho amigos, eu já fiz, conheço pessoas extremamente importantes que já fizeram, para tirar aquela dúvida até onde que isso parte de mim, pois não? Ele é online, ok? Tá bom? Perfeito. Então, eu gostaria só de dar uma ênfase na importância de fazer o Coen, de tirar literalmente aquela dúvida de o que eu estou fazendo, quem são, por que eu tenho interesse, por que eu tenho empatia, por que eu não gosto daquela pessoa. Qual o sentido da vida? Venham, participem, estudem. É muito gostoso, é salutar. Quando vocês perceberem, vocês estão envolvidos num tanto, vocês não querem voltar. E eu não estou somente falando de espíritos, estou falando de todas as religiões. Por favor, venham. O que a gente quer, na realidade, é quase que formar cidadãos. Vamos mudar, a gente consegue. Tá bom? E com isso eu conto de novo com uma outra estrela de outra grandeza, o Tato, que é um amigo sensacional, que ele veio pela primeira vez em São Carlos e na nossa casa. Tato, muito obrigado, e muito obrigado a vocês. Por favor, fique à vontade. Obrigado, seu queridão. Obrigado. Boa noite, amados de São Carlos. É muito gostoso estar aqui mesmo, que pena. Ainda que pela primeira vez, mas eu logo que chego num lugar pela primeira vez, digo esta verdade para mim, como disse ao lado do meu amigo ali, o Vado. Eu acho que nós estamos nos reencontrando. Não que vocês, eu realmente já fui numa palestra lá em Bauru. Não é isso que eu estou dizendo. Mesmo aqueles que nunca saíram de São Carlos e eu veio pela primeira vez, estamos nos reencontrando. Por quê? Porque nós somos minoria religiosa. E eu saí da Igreja Católica, eu nasci na Igreja Católica, e aquela brincadeira de cursinho, né, repetida, eu não nasci na igreja, eu nasci na Beneficência Portuguesa, e eu fui batizado, crismado, apresentado a Jesus pela Igreja Católica. Então, sou muito grato à igreja, mas quero dizer, se você vai num show de rock que tem lá 100 mil pessoas, às vezes você está conversando com essa pessoa depois e você fala, você estava naquele show aquele dia? Estava. Nossa, onde você estava? Estava na arquibancada. Eu estava de pista, não deu para a gente se encontrar. Então eu imagino que espíritas é como se tivesse participado já de alguma festa pequena, de um encontro íntimo. Então provavelmente a gente se relembre ao dizer, eu lembro de você. A gente estava assim junto naquela caminhada. Talvez não ao lado de Jesus, seria demais para nós. Que vocês apliquem na vida de vocês, porque acima de tudo, pessoal, o Evangelho é para ser vivenciado. Brevemente, eu relembro uma história do Chico, que recebeu uma visita de alguns cientistas, estudiosos, dizendo que eles não estudavam mais o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus estava ultrapassado. E toda vez que o Chico, às vezes, era encurralado assim com informações, pelo que eu tenho observado, o Emmanuel o ajuda. E o Emmanuel então estava ali perto dele, ele fala assim, Chico, diga aos nossos amigos que o Evangelho de Jesus só estará ultrapassado quando toda a humanidade colocá-lo em prática. E aliás, Chico, nesse dia, quando a humanidade vivenciar o Evangelho, ele não estará ultrapassado, ele estará atual. Porque uma coisa torna-se atual quando é verificada, apreciada e vivida. Então, quando um dia vivenciarmos o Evangelho, ele estará atual. Por enquanto, ele ainda nem foi usado. Mas o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina, é para ser experimentado, colocado em prática, na sua casa, no seu dia a dia, na sua vida, para ver se funciona. Porque às vezes você se dá opiniões, tenta ouvir aquela que melhor lhe entusiasme a acertar, e faz, e vê o que dá. Eu tenho colocado o Evangelho de Jesus na minha vida quase todo o tempo, tentado, e é melhor. Eu tenho dito de coração a vocês, amanhã eu faço uma palestra no SEAC, lá no Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, sobre a passagem da mulher samaritana. Este encontro Jesus e mulher samaritana. E Jesus dá um ensinamento para ela muito grandioso. E você percebe, nesse
trecho da palestra, ao final, quando eu comparo a informação de 3 grandes pensadores da história, Platão, Aristóteles e Jesus, definindo a mesma coisa. É como se eu tivesse uma sala de aula com 3 alunos e eu falo, ó, o que é o amor? E cada um responde, não precisa nem assinar, não me interessa se você é filósofo, se você vende drogas, eu quero só saber o que você responde. Os 3 responderam. O último a responder foi Jesus, quer dizer, ele nem pôde se disfarçar de dizendo, olha, eles já tinham falado, você falou. Não, ele dá uma resposta muito mais profunda do que é amor. E eu tive a oportunidade de vivenciar e atender aos 3 amores, eros, filia ou ágape, e eu quis atender o amor de Jesus porque é melhor. Na mesma questão sobre justiça, ele também define algo melhor. Então, de coração eu digo, estudar o Evangelho de Jesus, colocá-lo em prática, é para nós a oportunidade mais valiosa de atingir aquilo que queremos, que é ser feliz. Todos aqui de São Carlos querem a mesma coisa de todos os bauruenses, querem ser felizes. Mesmo que morem aqui ou que mudem daqui, e São Carlos é uma cidade onde muitos vêm estudar, né, fazer cursos, principalmente engenharia, parece que é uma cidade muito forte nisso, é porque eles buscam na engenharia algo para ser feliz. Igual os médicos, igual aos dentistas, iguais a todos aqueles que cometem qualquer atitude na própria vida, é visando ser feliz. Portanto, se vocês têm esse objetivo também, busquem no Evangelho de Jesus essa resposta. E hoje eu trago uma dessas informações de Jesus para mostrar que este Galileu, este irmão maior, veio à Terra nos dar uma informação de que devemos valorizar mais as pessoas que estão perto da gente. Tem uma frase escrita aqui atrás, ou mais ou menos nessa altura, que é assim, na reencarnação, ninguém erra de endereço. E essa frase foi dita por um que tinha muita moral para falar sobre isso, que é o nosso amado Chico. E parece que foi combinado que eu pedi para alguém escrever isso na lousa. Mas essa frase é a frase que eu vou iniciar essa palestra. Vocês estão encarnados numa casa, numa família, numa cidade que foi muito preparada, foi estudada, foi arquitetada, foi cursado anos para que vocês estivessem aqui agora e aproveitassem bem a encarnação. Igual a mim, a minha também. A minha casa, o meu corpo físico, os defeitos, as qualidades, para a gente aproveitar bem. No nosso mundo atual, o curso mais longo, salvo engano, é medicina. Demora 6 anos para você se tornar médico clínico geral. Para depois você fazer uma especialização de neurologia, qualquer coisa, mais uns 4, 3 anos. Ou seja, vamos contar aqui, 8 anos de estudo para você se tornar um médico já especialista. É muito tempo de estudo. Quem leu Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, principalmente missionários, você faz cursos de 50 anos no mundo espiritual para ser um bom pai. Você faz cursos de 100 anos, de 30, de 45, de 80 para ser um marido fiel. Só que a hora que você encarna, você passa por uma coisa chamada esquecimento do passado. E Kardec, na sua sabedoria, fala, o homem, no esquecimento do passado, é mais ele mesmo. E por isso, vocês falham mais uma vez, como eu também. Mas o Evangelho de Jesus é um lembrete, como colocado na porta da geladeira. Não faz assim para sua esposa. Não faz assim para o seu filho. Respeita mais seu pai. O vovô está velho. Daqui a pouco desencarna. Aguenta firme. Essa é a mensagem que Jesus traz para a gente. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. Quando vocês analisarem uma história de Jesus, como eu aprendi na Igreja Católica, e foi valiosa, busquem, sim, aprofundar em cada parábola. Mas veja o contexto com que ela foi dita. Jesus viveu um contexto como nós. Eu vim aqui, eu estou fazendo uma palestra, mas se você analisar a palestra, você vai entender. Mas você vê como eu fui recebido na chegada, com que carinho o Valdo me atendeu. Isso é parte do contexto da história. Quanto tempo eu gastei de viagem, se eu estava cansado, influenciará na minha palestra. E isso é o que aconteceu com Jesus. Eu quero até pedir a compreensão de vocês por uma coisa. Tem aqui na cidade um grande amigo, Arthur Valadares, que é um grande palestrante também. E eu, ao anunciar que estaria aqui, ele falou, eu não posso estar presente. Faço o curso do NEP, estamos lá ministrando o curso. Mas venha aqui após a palestra. Falei, poxa, logo após a palestra a gente conversa um pouquinho. Falei, a gente vai tentar segurar ali para até umas 9h40. Então, eu peço a compreensão de vocês, claro, um abraço carinhoso, eu quero muito receber.
mas não vou poder ficar muito para poder vê-lo, para poder participar ali do finalzinho. Mas agradeço demais a compreensão de todos e peço à casa que, se gostarem um pouquinho da palestra, deixe eu voltar. Porque eu trago com muito carinho, com muito boa vontade, esse assunto. E era ano 32 da era cristã. Setembro. Quase Jesus estava preparando a sua reta final para a crucificação. Faltava 6 meses para o mestre ser crucificado, em abril de 33. E ele toma uma decisão muito importante, como quase todas, ou todas, mas ele anuncia a 3 de seus discípulos. Se vocês lerem essa história, está em Lucas, confirmando, né? Lucas capítulo 15, 10 a 25, começa essa parábola que nós vamos desembocar nela. Mas leiam antes Lucas 9, que você vai entender o que aconteceu, e nós vamos reviver isto, para desembocar neste ensino. Agora, ele então diz a 3 de seus discípulos, que era João Evangelista, Simão Pedro e Felipe. Esses 3 evangelistas, aparentemente, eram 3 evangelistas que quase todas as grandes histórias que Jesus viveu estavam junto com o mestre. Aparentemente, ele sabia quem escalar para participar de algum evento. Por exemplo, esses 3 evangelistas foram os 3 que estavam com Jesus lá no Monte Tabor também. Esses 3 evangelistas que estavam no jardim de Getsêmani, naquele momento em que Jesus estava aflito, aparentemente, que ele pede pela primeira vez: Pai, se der para atender a minha o que eu queria, mas eu sei que a do Senhor é que manda. Quando que Jesus teve uma divergência com o Pai? Nenhuma, um momento da história. Então ele pede, e estavam os 3 evangelistas lá com o mestre. E ele então comunica a esses 3 que ele iria a Jerusalém. Ele iria para a festa da Páscoa. Entenda o seguinte, pessoal. Todo ano em Jerusalém haviam 3 grandes festas, que era obrigatório que todo homem, realmente do sexo masculino, porque às vezes a gente fala homem querendo dizer o ser humano, né? O homem ainda vai crescer demais. O homem humano, contrário de animal. Nesse caso era o homem realmente do sexo masculino. Precisava peregrinar a Jerusalém, porque lá era, como os próprios da terra diziam, onde Deus era visto e se permitia ser visto. Se permitia ver lá em Jerusalém, porque era até geograficamente bem elevado. Então ele estava nesse lugar e comunica aos discípulos: mas antes vou passar por Samaria. Esta não é uma boa ideia. Será que o mestre tomou muito sol na cabeça? Não é possível que ele vai estar com essa ideia. Primeiro, que sair da Galileia, aquela região gostosa, onde está várias das aldeias de Cafarnaum, por exemplo, a própria Nazaré, Betsaida, aqueles lugares dos pescadores, gente mais humilde, não no sentido de serem pobres financeiramente, humildes no sentido de aprender uma nova lição, coração humilde. Era essa região. Era onde Jesus pregou melhor o seu evangelho, porque era mais bem aceito. Jerusalém, já Judeia, era uma região de intelectuais, onde pessoas tinham muito mais dificuldade em aceitar uma verdade que vem. Então, ele falou: eu vou sair aqui da Galileia e vou até a Judeia, para Jerusalém. Só que se ele vai fazer esse caminho, tem um caminho melhor para fazer, uma rota comercial, uma rota marítima, onde é mais protegido. Só que para sair de um lugar e ir até Samaria, ou até Jerusalém, passando por Samaria, você tem que fazer um desvio. Tem que fazer um desvio passando por um lugar e caminhando por um trecho perigoso, um trecho desértico. Um trecho onde era frequentemente assaltado por ladrões e que machucavam a gente. Imaginem que vocês todos aqui sabem onde fica a creche Nosso Lar, que é saindo daqui. E eu perguntasse a você: pessoal, eu vou na creche Nosso Lar, mas antes quero passar, sei lá, aqui na rua de baixo. Poxa, mas é tão fácil, mestre, sai daqui, vai reto aqui, só chega no Nosso Lar. E ali embaixo é uma rua tão perigosa, nesse horário, tem tanta gente. Não, mas eu vou passar por lá, para passar em Samaria. Então, ele comunica isso aos discípulos. E os 3 meninos, João Evangelista, Pedro e Felipe, falam assim: bom, ordem do mestre, nós vamos acatar.
E ele diz: vão na frente, vai na frente, chega em Samaria, encontra um lugar para a gente hospedar-se, porque é uma longa caminhada, eles andavam a pé, não tinha muito meio de comunicação, de transporte ali, e eu encontro vocês mais tarde. Aparentemente, isso é uma estratégia de Jesus. Quando você vê o contexto em que aconteceu, parece que ele quer que aconteça certas situações para ele ensinar os meninos de certas histórias. Então ele diz: vão na frente, eu encontro vocês lá. Muito bem. Saem em caminhada e Jesus, por algum motivo, fica para trás. Ao chegarem em Samaria, os três vão procurar um lugar para hospedar. Mas por que será que eles não queriam que fosse para Samaria? Será que era só o caminho? Porque chegaram bem, não aconteceu nada. Não. Em Samaria, eles não seriam bem-vindos. Judeus e samaritanos não se davam. No Evangelho, na parábola da mulher samaritana, João conta que judeus e samaritanos não se comunicavam desde a morte do rei Salomão. Olha que interessante, pessoal. Quando houve o primeiro patriarca, Abraão, ele teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Tudo patriarca. O Jacó teve 12 filhos. Um deles era José, era Benjamim, era Judá. E cada tribo recebeu um nome do filho do patriarca. Essas 12 tribos formavam a nação hebraica. Vamos imaginar que é como se fosse o nosso país. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eram os estados do nosso país que compõem o Brasil. Acontece que por alguns anos elas viveram em harmonia. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas, depois da morte do rei Salomão, houve uma ruptura e dividiu-se 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Isso é importante saber para entender essa história. 2 tribos ao sul ficaram a de Judá e a tribo de Benjamim. E as 10 tribos do norte, Samaria, Ruben, José, todas Levi, todos os filhos do patriarca Jacó. Depois que deu essa ruptura com essa morte do rei, essas tribos pararam de se conversar. Elas ficaram inimigas. Vocês devem se lembrar que teve uma época que o nosso Brasil começou com uma conversa que ia separatista, que ia separar o Rio Grande do Sul da gente. É uma bobagem. Por mais que sejam colonizados por alemães, são nossos irmãos, somos brasileiros. Eu queria que os continentes voltassem a ser uma coisa só, uma Pangeia só, porque somos todos filhos do mesmo planeta. É só você começar a delimitar o seu pensamento que você entende. Você está pensando em que dimensão? Brasil, somos todos brasileiros. Aí terra, somos todos terráqueos. E cadê a diferença aqui? Então, eles começaram a parar de se comunicar. Ficou o capital em Jerusalém, lá no Monte Sião, construíram um templo. O Templo de Jerusalém, que hoje, se alguém quiser saber os moldes, foi construído na Igreja Universal do Reino de Deus, está lá em São Paulo. Se quiserem por curiosidade ou por vontade de ver o culto, mas entre, é o templo nos moldes do Templo de Jerusalém, construído lá pela Igreja do Bispo Edir Macedo. Eu não pude ir ainda, mas tenho vontade de conhecer. Agora, as 10 tribos do norte ficaram com capital em Samaria, lá no Monte Gerazim, onde construíram também um templo, que falaram, não, nós não vamos peregrinar a Jerusalém. Deus não mora aí, Deus mora aqui, no Monte Gerazim, em Samaria. Pronto, está armada a confusão. Até hoje nós brigamos por isso. Deus mora em qual lugar? É aqui no Centro Espírita São Carlos ou lá no SEAC em Bauru? Ele mora na igreja evangélica ou ele mora na igreja católica? Mas por que ele seria dos cristãos? Por que não é um hindu? Não é um muçulmano? Bom, isso é bobagem nossa. Isso é nosso coração separatista ainda tão atual. Mas Jesus, se saísse dessa região e fosse para Samaria, ia deparar com um problema muito grande. Imaginem que vocês, pessoal, estão num lugar com um time de futebol que vocês são a maioria, vamos imaginar Palmeiras, Corinthians ou São Paulo, e nós perdemos o jogo. E nós estamos lá magoados, porque eles deram uma lavada na gente. Vamos imaginar que somos todos corintianos, apesar de eu não ter time de futebol nenhum de preferência. E, de repente, vem lá
palmeirense todo feliz da vida, chacoalhando a bandeira. Ah, amigão, você vai passar por aqui? Tem certeza que você vai passar aqui nas ruas dos corintianos? Na sede? Esse que era o problema. Esse era o medo dos evangelistas, desses 3 rapazes. Mas assim foi determinado. E eles chegaram lá. Quando eles chegam em Samaria, são reconhecidos. Os discípulos de Jesus, não, como judeus. Sotaque, roupa. Era assim que você reconhecia uma pessoa. Hoje, no nosso país, você pode perceber. Se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, um carioca, um baiano e um porto-alegrense, eles falam e você, pelo sotaque, você reconhece. Só que se eles ficarem quietos, usando a mesma roupa, não dá para saber quem é quem direito. Podem estar com a pele até mais queimada, mas é um palpite. Assim eram todos os hebreus. Quando você via um judeu, era reconhecido pelo sotaque ou pela roupa que ele usava. De outro modo, não tinha como você reconhecer. Mas os judeus dos meninos lá entraram e foram reconhecidos. E só que fique bem claro, quando você fala judeu, significa todos os hebreus. Das 12 tribos que ficaram separadas, 2 ao sul, ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Na tribo de Judá, ela ficou famosa, porque nasceu lá o rei Salomão, nasceu lá o rei Davi, nasceu o rei Saul, nasceu Jesus, e a tribo começou a ficar famosa. E por chamar Judá, passaram a ser chamados de judeus, que nem paulista ou paulistano. É a mesma coisa, só que todos os hebreus passaram a ser conhecidos quase como judeus. Como se falou, esse aqui é judeu, e nem é da tribo de Judá. Ele é um hebreu, porque todos eram irmãos daquela nação hebraica. Então, por esse motivo, por ficar famosa a tribo de Judá, os hebreus passaram a ser chamados de judeus também. Mas às vezes nem era a tribo de Judá, era a tribo de Benjamim ou de Levi e era chamado judeu. Quando vocês forem para fora do país, faz esse teste. Nos Estados Unidos, pergunta, você já ouviu falar do meu país? Qual país? O Brasil. Ah, sim, Carnaval. Rio de Janeiro. Carioca. Ou sei lá, São Paulo, Pelé. É o que chegou de famoso para ele. A São Paulo, nosso estado, Rio de Janeiro. Apesar de termos estados maravilhosos aqui, eu sempre falo. A de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, todos os estados irmãos, como as 12 tribos da nação hebraica. Mas todos brasileiros. Então pode chegar lá o Haroldo Dutra Dias, um mineiro, ou o Chico que já foi para os Estados Unidos, e falar, carioca. E ele fala, é isso aí. Brasileiro, ele quer dizer. Bem, chegaram 3 judeus e não encontraram hospedagem. Ninguém em Samaria quis dar hospedagem para eles. E isto é grave. Havia um ditado popular oriental, que diz que você não pode negar hospedagem a um peregrino. Porque não é como aqui. Vamos imaginar que eu fosse pousar em São Carlos e chego na cidade e não encontro hospedagem. Não encontro porque está lotado. Qual é uma cidade próxima aí que eu posso... Araraquara. Eu pego o carro, abasteço, sigo rumo a Araraquara, durmo lá. Beleza, vou lá, falar com o pessoal lá que então me recebe muito bem. Só que não dava para fazer isso, pessoal. Você vai encarar uma viagem a pé, com sede, com fome. Se você negar hospedagem para ele, você está colocando em risco a vida da pessoa. Então, por esse motivo, era, claro, não pode negar hospedagem. E olha o ditado. Se negar hospedagem a um peregrino, pode que desça fogo do céu e queime você e sua família, que negou hospedagem a este irmão. Mas os samaritanos, não quero nem saber. Vocês não entram aqui. E eles se retiraram. Aqui não entra. Vocês assistiram o filme do Pica-Pau? Quando ele está procurando emprego? Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não há vagas. Não era igual a isso. Eu acho até que o Pica-Pau se inspirou nessa passagem. Bem, e agora o que fazer? O mestre vai chegar, ele deu essa incumbência, e nem isso nós conseguimos fazer. Mas eu falei para ele que não era para vir aqui, mas eu não sei onde ele estava com a cabeça. Bom, de repente, chega o mestre. Eu tenho uma desconfiança, isso não está em nenhum texto evangélico, não está no livro do Haroldo, no Parábolas de Jesus, a qual li muita coisa, muita informação para compor essa palestra.
Não está também no Evangelho, traduzido pelo Haroldo, que ele explica grandes situações, mas eu suponho que tentaram avisar Jesus. Mas a conexão Wi-Fi ali é tão precária. Samaria cortava a onda e o WhatsApp de Jesus não recebeu. Então ele só foi ver lá. Será que tem alguém que acredita nessa brincadeira? É brincadeira, pessoal. A internet foi criada há 20 anos atrás aí. E telefone celular, eu acho que... Eu lembro quando falaram, vai sair um celular, para você ver que nós não somos mais crianças, né? Mas daí, pessoal, ao entrar Jesus, vem correndo os meninos e dão a notícia: mestre, ninguém quis nos dar hospedagem. Nós pedimos, mestre, nós imploramos, nós tentamos de tudo, mas eles se negaram. E eu, quando li isso no evangelho, de qualquer evangelho, pode ser Bíblia Católica, pode ser do Haroldo, pode ser outra, eu fiquei pasmo com o que eu ouvi de uma boca de um dos discípulos que ofereceu a Jesus com toda a boa vontade. Quando eu fico pasmo, pessoal, eu faço assim, eu vou dizer para vocês o que um evangelista, por caso João Evangelista falou, e se vocês ficarem pasmos, faz esse som também. Você faz assim, se não ficar pasmo, vocês não façam. Mas se ficar, eu dou o toque, falo, pasmem, vocês fazem, ok? Mas tem que ser do coração, tá? Porque só esse microfone que está captando. Ele chegou lá, vieram os discípulos, falou, mestre, ninguém quis nos dar hospedagem, mestre. Os samaritanos fecharam as portas para nós e várias hospedagens. Olha o que o João Evangelista, João, fala para Jesus, mestre, o Senhor quer que eu pessoalmente peça ao Pai, peça a Deus para descer fogo sobre Samaria e queime todos os samaritanos? Pasmem. Eu também fiquei. Não é possível. Eu li errado. João Evangelista, praticamente o discípulo que falou que Deus é amor. Aquele que mais explicou que quem tem amor está com Deus. E quem conhece o amor conhece a Deus porque Deus é amor. Como que ele pede para descer fogo sobre Samaria? Mas, pessoal, vamos ter um ponto de vantagem a João. A gente fica bem normal quando a gente está com fome, não fica? Mas a gente não fica impaciente, quando está com sono, quando está com muito calor. A gente quase não consegue assistir uma palestra quando está calor. A gente não consegue prestar atenção no que o paciente está falando. Quando a mamãe atrasa a comida porque ela quis fazer um prato especial para você, você quase briga com ela. 15 minutos de fome. Imagina o que esses meninos estavam passando. O João Evangelista era menor de idade, ele devia ter 12 anos. Ele sai de um lugar de manhã, era capaz de ser 6 da tarde, caminhando desde as 7 horas da manhã, para chegar lá. Imagina se eu viesse a pé de Bauru aqui. Que horas que eu ia chegar aqui? Que horas que eu tinha que ter saído de lá? E pensa se eu chego aqui e ninguém quer deixar eu nem tomar água. O que eu falaria? Viva João Evangelista. Desce fogo em São Carlos. E esses são carlenses vão ver só o poder dos bauruenses. É lógico, pessoal. Ele estava tomado de um cansaço. Só que ele estava diante de um mestre. E aqui que começa a ver a história. Jesus existiu, sim. Há uma corrente de, de bobalhões que falam que Jesus não existiu. Ou que existiu como um personagem criado como Pinóquio. E nessa criação criaram ele, Jesus. Só que há vários estudiosos, entre o que eu mais gosto, o que mais contundentemente fala, que é Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês, e ele fala, é impossível criar uma história como o Novo Testamento. Porque num momento como esse, por exemplo, Jesus, para mostrar superioridade, autoridade, força, poder, deveria falar, João, não precisa não, eu mesmo faço isso. E estou rica com os caras. Igual o super-homem faz com os olhos, e a gente fica, uau, cara, que herói maravilhoso, que queima os outros. Jesus fala assim, João, vem cá, meninos. O Filho do Homem veio à Terra para salvar vidas, não destruí-las. Ele também estava com fome. Também tinha feito o mesmo percurso sozinho, nem tinha companhia para conversar, que é uma coisa gostosa que passa o tempo mais fácil. Mas estava sereno, sabendo da situação. Naquela época, os discípulos falam assim, está afinando, mas está afinando? O que é? Está com medo do samaritano?
Imagine que nós temos um grupo de arte marcial, nós somos lutadores de jiu-jitsu, nós somos lutadores de Muay Thai, e um xaropinho lá vem e mexe com o nosso chefe, com o líder. E ele fala, não, deixa quieto, deixa pra lá. Fala, professor, o que foi? Tá com medo? Era normal se encarar assim, a valentia com essa força física. E Jesus mostra então que naquela época, quem escreveu esse texto, ou era o próprio Cristo, como diz o próprio Jean-Jacques Rousseau, ou ele fala, alguém que viu e descreveu o que estava vendo. E como mais de um contou, eu suponho que alguém viu e estava contando o que estava vendo. Bem, Jesus, após dizer isso, fala, não tem importância, meninos. Nós não querem nos dar hospedagem? Nós vamos seguir viagem direta. Puxa, Senhor, você não está com bolha no pé? Andar de sandália dura. Hoje, para vir de São Carlos, Bauru a São Carlos, aqui a pé, você pôr um tênis confortável, você chega muito cansado. Você não aguenta fazer essa caminhada. Tentem. Não, nem tentem. Acho que é uma loucura vou tentar. Tem cara que vai fazer triatlo, vai ficar caminhando. O tanto que ele se esforçou, que ele se preparou. Pois eles seguem viagem direto. O mestre queria ensinar, pessoal, eu precisava passar por Samaria, porque vocês não sabem quem é que está me esperando lá em Jerusalém. Quando nós chegarmos lá, e eu não vou contar a vocês, Jesus dizendo, né? Vocês vão ver porque ele está me esperando. Vocês vão ver por que eu resolvi passar por Samaria. E como dá para ter equilíbrio com fome, com sono ou cansado. E eles seguem mais um tempo de viagem. E ao chegar então em Jerusalém, agora sim. Agora nós chegamos em território amigo. Agora só tem São Paulino, só tem corintiano, palmeirense, só tem do time aqui. E eles vão nos oferecer água, frutas fresquinhas, vão oferecer água com gás, já que o Wi-Fi não funcionou, água com gás vai bem, geladinha, um banho de banheira com sais. Pois não foi bem assim. Tinha um doutor da lei esperando por Jesus para apoquentá-lo. Eu gosto dessa palavra, apoquentá-lo. Eu aprendi no livro Voltei, do Frederico Figner. Que aí eu falo apoquentar. Que é espizinhar, desafiar, atormentar. E ele chega lá. E um doutorzinho da lei, doutorzinho que estou falando no diminutivo, vem desafiar Jesus. Pessoal, pensem bem uma coisa. Eu sou dentista. E se eu estou dando aula sobre odontologia para uma turma, e chega algum doutor de lei odontológica e começa a me desafiar na frente de vocês, eu tenho que colocar ele no lugar dele. Eu preciso calar. Eu falo, sai daqui. Quem é você? E ele me faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. Ele quer saber se eu sei. É uma pergunta técnica. É uma pergunta específica da lei. E ele faz isso. Eu vou abrir um parênteses para a gente valorizar, mas fiz uma digressão. Todos vocês já devem ter saído do país aqui. Imagine que vocês forem para a França, visitar o túmulo de Allan Kardec, lá no Père-Lachaise. E eu estive lá. Muito bacana, a frase do Goethe ali na pedra, maravilhoso. Mas também quero aproveitar, vou conhecer o Louvre. Claro, vamos conhecer o Louvre. E você foi então e entra no Louvre. Só que na hora, não vai me avisar, eu vou embora amanhã, hoje o Louvre está fechado. Mas o dono do Louvre estava passando por lá, foi com a tua cara e abriu só para você. Olha que viagem maravilhosa. Você entra no Louvre, vai lá, vai ver a Mona Lisa, não tem ninguém, você vê ela sozinha. Quem já foi lá sabe que não pode nem chegar perto da mulher. Ela tem uma pequena área assim, de futebol de salão, que se você pisar ali para dentro, começa a complicar. Tem 2 guardas em pé ao lado, e ela está ali, não vi da prova de balas. Bom, tudo bem. Vai lá, fui lá, vi a Mona Lisa. Que delícia de passeio, que obra, lua de mel mais maravilhosa. E eu só uma parte, o tempo voa, mas é só um detalhe interessante. Lá vendem réplicas perfeitas no Louvre. Eu comprei uma da Mona Lisa, da Madonna das Rochas, uma de Salvador Dalí e uma de Michelangelo. Réplicas idênticas. E eu falei assim, posso fazer uma brincadeira? Falei, brincadeira o quê? Eu pego a Mona Lisa, abro ela e desço correndo a escada. Não, o senhor não pode brincar assim. O senhor será preso. Eles sabem que o senhor não tirou ela de lá, mas se o senhor brincar com isso, o senhor será retido. Não, pode deixar. Faz um canudinho, põe dentro de um tampo e vai aqui dentro. Para você ver a seriedade dessa obra. Bom,
Vocês viram a Mona Lisa, voltaram. Quando pegaram o avião, não teve nem turbulência. Chegou aqui, tinha uma van esperando vocês, como combinado. E na volta, vocês vieram bebendo água com gás, água mineral, tomando Coca-Cola, fandangos, tinha também baconzitos. E a namorada estava ali, a noiva, a esposa, dando beijo nela. Só que quando você chegou na tua casa, tinha lá uma pessoa, amigão, vim tratar daquele assunto lá. Eu quero ver agora. Então, o que você vai falar? Amigo, agora não dá, cara. Agora não dá para tratar desse assunto. Eu estou voltando do Louvre, Paris. Estou cansado da viagem, fuso horário. Vai, dá licença. Não dá licença. Ou então vamos pensar menos. Saímos de uma recepção, 1h da manhã, 1h e pouco, fomos homenageados, recebemos condecorações. Ao chegar lá na nossa casa, um amigo, tio, por favor, um par de comida aí. Amigo, 1h30 da manhã, cara, você está louco pedir comida agora? Um agasalho. Para de me atormentar, não tem, vai, amanhã você dá licença. Eu acho que nós somos assim, ou pelo menos eu faço assim. E estou numa posição muito mais confortável que a dos discípulos, que agora há pouco eu já comecei a criticar João, e que agora já vejo que Jesus chega lá, da segunda parada, não tem hospedagem em Samaria, vai para Jerusalém, e um doutor da lei chega para ele, e nem oferece um copo d'água, nem oferece um descanso, chega direto, mestre. Esse mestre aqui já é bem pejorativo, hein? Porque Jesus não era considerado, assim, por exemplo, um doutor da lei por aqueles caras. Era o filho do carpinteiro. E ele fala, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que devo fazer para viver a vida eterna? Para entrar para o reino de Deus? Essa é uma pergunta que já tem-se a resposta. Jesus usa aqui uma técnica chamada maiêutica, que é a técnica de Sócrates. Que é quando você não responde com a resposta, você dá outra pergunta para que a pessoa reflita. Quando vocês verem no Evangelho o quanto que Jesus faz de pergunta para as pessoas, e não é porque ele não sabe a resposta, ele quer que você reflita. É como você fala para uma criança, tá certo fazer xixi fora do pinico? Você sabe se tá certo? Sabe. Mamãe, não tá certo. Tá certo escrever na parede? É a técnica maiêutica. Você pergunta para que ele pense se está certo. E Jesus então não responde. Ele dá outra pergunta. Vamos só relembrar. Mestre, como devo fazer, o que devo fazer para ganhar o reino de Deus? E Jesus diz, o que está escrito na lei? Como você a lê? O senhor é doutor da lei. Se tivesse escrito no Evangelho de Lucas, um humilde do campo, um simples pescador, um camponês, ansioso pela chegada do mestre, pergunta, mestre, o que devo fazer para ganhar o reino de Deus? Ele responderia, como fez muitas vezes, mas era um doutor da lei, e doutor da lei daquela época era muito conhecedor de filosofia, muito conhecedor. Aqui nós estamos diante de um embate filosófico, e vocês vão ver já. E ele responde a Jesus, ele diz o Shema, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todas as tuas posses, todo o teu dinheiro. No livro do Haroldo, no Evangelho, é meod, ou seja, toda tua força financeira, toda a tua propriedade. Esse Shema era repetido como antibiótico 3 vezes por dia. Shema é ouça na língua hebraica. Shema Israel, ouça, primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sede do sentimento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu dinheiro. E ele responde isso, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E ele diz a mais, e Levítico capítulo 19, versículo 18. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Respondeu perfeitamente o doutor da lei. Mas ele fala, mas mestre, quem é o meu próximo? Joga outra pergunta. É debate filosófico. Leiam textos de Platão, vocês vão ver. Sócrates fala, quem domina o diálogo é quem sabe fazer pergunta. Porque você vai posicionando a pessoa de uma tal maneira que ela não tem como se contradizer com tua verdade, se você estiver certo. Ele joga outra vez para Jesus. Se Jesus respondesse diferente, ele admitiria uma briga. Mas ele não entra nesse jogo. Ele fala assim, respondeu sabiamente, doutor, pois faça isto e encontrarás o reino de Deus. Ame de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu dinheiro. E ame o próximo como a si mesmo. Está resolvido o problema. Veja que isso não é de Jesus, pessoal. Quando fala que Jesus falou... Não foi. Não, ele resgatou de Deuteronômio e de Levítico. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, capítulo 18. Eram as leis que Moisés já tinha trazido. Está na Torá, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Então, ele fala, faça isso, encontrarás o reino de Deus. Mas ele fala, mas mestre, quem é o meu próximo? Bom, eu vou te contar uma história, doutor, e eu te pergunto e você me fala quem que é o próximo. Porque se Jesus respondesse assim, olha, o próximo somos todos nós. O próximo é quem mora em São Carlos, é quem mora em Bauru, é quem mora nos Estados Unidos, quem mora em Israel. Ele poderia falar, não, eu sou judeu, eu não sou próximo de samaritano. Eu não me identifico com eles. Se o senhor acha isso, eu não acho. Pronto, criou um embate. Agora tem que falar, não, mas Jesus não entra na briga. E lembre que ele estava com fome, com sede, com sono, estava encarnado. E ele fala assim, bom, doutor, então eu vou contar uma história para o senhor. E o senhor me diz daí quem é o próximo. Posso contar? Claro. E agora vem a parábola do bom samaritano. Agora que normalmente as pessoas vão estudar a Bíblia. Olha que desperdício. Olha quanta coisa da vida de Jesus foi deixada para trás, que tem todo sentido. O mestre ter decidido sair, passar por Samaria, ir até lá e fazer o que aconteceu. E ele conta assim, ó. Um homem descia de Jerusalém. Bom, um homem, quem homem? Não dá para identificar. É o único personagem da parábola do bom samaritano que não tem identificação. Que não dá para saber quem que ele é da história. Ele estava descendo de Jesus, de Jerusalém, talvez indo para Jericó. Veja bem, Jerusalém está a 840 metros acima do nível do mar. Jericó está a 230 abaixo do nível do mar. Cada 1 quilômetro que você anda de Jerusalém até Jericó, você desce praticamente 40 metros. É uma descida íngreme. Então, descia de Jerusalém, geograficamente correto, e ele estava vindo de rota de peregrinação. Veja que Jesus está construindo um cenário. Essa história não se sabe se foi da cabeça de Jesus ou se ela aconteceu e ele estava relatando. Mas é perfeita. E não dá para pensar tão rápido com a barriga vazia assim. As palestras que eu escrevo, que são mequetrefinhas, singelíssimas, comparada a qualquer ensinamento do mestre, é feito no ar-condicionado, não tem nada. Um ventilador pelo menos, bem alimentado, tomando açaí, para um pouco para descansar. Olha só o quanto nos falta. Mas ele fala, um homem descia de Jerusalém e é encontrado por ladrões que batem nele, batem muito, roubam tudo que o homem tem e deixam ele semi-morto, nu, à beira da estrada. Logo após, descia um sacerdote. Eu falei, ai Senhor, o senhor vai falar isso mesmo. O mestre estava mexendo no vespeiro, vai desembocar em coisa ruim, mestre. Ah, mas eu também tenho mais o que fazer. Eu imagino que eles pensam, não vou ficar aqui encarnado, né? Tem que governar o planeta de vocês. Vamos com isso. Ele fala, descia um sacerdote, ele vê o homem e não o identifica. Por quê? Ele estava nu e desacordado. Segundo Kenneth Bailey, para identificar um hebreu, há 2 chances. A roupa que ele usa e o sotaque que ele tem. Portanto, os meninos João Evangelista, Felipe e Pedro foram reconhecidos pelo sotaque e pelas roupas. Mas esse rapaz, eu acho que na cabeça do judeu, do sacerdote, por sinal, líder dos grupos dos judeus, do nosso time, que eu também sou judeu, Jesus poderia dizer ao doutor da lei, judeu. Um sacerdote vê um homem que estava em rota de peregrinação, mas fala, será que é judeu? Nossa, mas está machucado. Será que é São Carlense? É brasileiro? Será que é gay?
Porque se for tudo isso, eu não me identifico com eles, eu não tenho que ajudar. Porque segundo o próximo, você só ajuda aquele que é teu próximo. Se você não se identifica com ele, pode passar de largo. Mas e agora? O homem está... Vixe, está tudo machucado, cara. Não me identifico. Foi embora. Muito bem, doutor. Sacerdote primeiro passou de largo. Não se identificou. Não tinha certeza e não tinha também se era ou não era. Vem na sequência. Então, acho que está avisando que está acabando a bateria. Ô, Thaís, pega fazendo favor uma outra bateria que está dentro do negócio para a gente trocar. Vem daí um outro que é um levita. O levita, pessoal, é outra sacada de mestre. O levita, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que estava subordinado ao sacerdote. Daqui tá, eu pego aí. Eu vou só trocar rapidinho, tá, pessoal? Ele começa a falar assim, vai, dá o teu testemunho lá de vir da Guerra do Vietnã. Tá ouvindo aí, né? Tá. Aí ele fala, e aí a hora que ele vai falar, o cara tira o cabo assim, desconecta o cabo, e nem o cinema consegue ouvir, nem o público, nós. Aí ele começa a falar assim, e aí o cara que estava apresentando, a hora que termina assim, tá emocionado assim, obrigado, meu irmão, obrigado. Puta, o que será que ele falou, cara? E a gente fica sem saber. Então era para causar essa comoção aí no pessoal. Mas eu não falei nada, eu estava brincando. Daí, ele faz isso. Descia um levita. O levita era o coroinha. Era aquele que era subordinado do sacerdote. E ele então talvez falou, nossa, o meu superior passou, olhou e não fez nada, eu também não tenho que fazer. Talvez ele olhou e falou assim, mas quem será que é? Será que é judeu? Será que é romano? Será que é samaritano? Será que é São Paulino, é corintiano? O que será que é esse cara, hein? Se for de Bauru, eu ajudo. São Carlos, não. Tá, acho que foi. Não, tudo bem. Eu vou embora. O meu superior já foi. Aqui há um detalhe importante. Tem muitas pessoas que vêm assistir palestra espírita e copiar palestrante. Tem gente que vem devolver o nosso lar e emprestar os mensageiros. Ou vem devolver os mensageiros e pegar os missionários. Devolver missionários e pegar obreiros. Por quê? Porque quer aprender a doutrina. Quer aplicar. Há uma breve história de que um palestrante via sempre um senhorzinho muito velho na primeira fila, e ele via esse senhor, e via num centro que ele ia, num dia frio, não viu mais, e cadê aquele senhor? O seu Raimundo, ele faleceu, poxa, tudo bem. Passa-se a encarnação desse palestrante, ele desencarna e vai para o umbral. Lugar bom de palestrante espírita aí. Porque fala, mas não faz nada. Depois que fez tudo aquilo, ele estava lá um dia, depois de muito implorar, vem uma luz e ele vê o senhorzinho. Fala, filho, eu vim te ajudar. Sim, claro. Ele pega pelas mãos e leva para um lugar maravilhoso, põe lá numa cama, limpa o corpo, começa a curar as feridas. Ele fala, senhor, o senhor estava sempre ali na primeira fila, e eu era o palestrante, o senhor sempre me parabenizava, sempre falava boa das palestras. Como que o senhor está com essa luz toda assim? Filho, eu não sei, eu acho que é porque eu fazia tudo o que você falava nas palestras. E eu não faço. E vou dizer que não faço, dando um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Mas daí, o levita vê, não vou pegar, o meu superior passou, eu vou embora. Desce um sacerdote, desce um levita, os dois, por sinal, da tribo de Judá. Passava por ali, em viagem, um samaritano. Mestre, por que ser tão perfeito assim? Passava por ali, não estava em peregrinação, o samaritano não vai lá. Mas ele diz, vê o homem e é tocado de profunda comoção, de profunda misericórdia. Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração. Coração, sede do sentimento. Porque você pode chegar lá e ver uma pessoa que você sabe que é do time adversário, que é homossexual, que é contrário ao que você pensa, mas você pode falar, mas eu não posso deixar esse menino assim. Porque eu tenho um filho também, se meu filho estivesse nessa situação, eu queria que ajudasse, eu vou ajudar. Nada é tão identificado do que o teu coração. E este
samaritano é tocado de profunda emoção. Ele atende o primeiro nível do Shema, amar a Deus de todo o teu coração, sede do sentimento. Alguma coisa precisa brotar no coração para a gente fazer algo melhor. Daí o que acontece? Esse pessoal, ele fala assim, bom, mas eu aguento a dor e vou embora. Não, ele não aguentou. Ele desce do cavalo, se aproxima do homem, tira o azeite, tira vinho, pega o homem, vira para o próprio colo, começa a passar vinho nas feridas, começa a limpar a ferida, aquele sangue, aqueles machucados. Perigoso fica aí, hein, cara. Esse cara já apanhou, sabe se os caras não voltam? Por que ele apanhou? Não me interessa quem seja, eu não consigo ir embora. Ele começa a limpar, bem limpinho, pega o azeite, passa azeite como se fosse um bálsamo para ajudar. E o doutor da lei só ouvindo a história. Eu imagino que, acho que era Simão Pedro, João, falou, passa um samaritano, ai, agora é para nós. Tá vendo, João? O que você foi falar? Descer fogo do céu sobre o samaritano? Agora ele vai pôr o samaritano como o bom da história, mas você é um moleque mesmo, hein? Moleque. Ninguém tinha coragem de falar, né? Eu, menorzinho, que teve que falar. Isso é a nossa imaginação, supondo que possa ter acontecido isso. E o mestre começa então a contar. Pega azeite e atende o segundo nível do Shema, amar a Deus de toda a tua alma. Alma, para o hebreu, é a mesma coisa que alma e corpo, é estar encarnado, é fazer alguma coisa. Porque você pode ter uma dó incrível, mas não está fazendo nada. Eles são, tem que ajoelhar para cá e vira para cá, e tem que parar para fazer o Shema, e vamos lá peregrinar, e tem que ir a Jerusalém. Eles fazem, é natural da cultura hebraica. Eles fazem isto. Amar de todo a tua alma. Então ele desce, pega o rapaz, passa vinho. Vinho deve ser caro, hein? Quem que vai passar vinho na ferida de um mendigo? Quem que tem esse nível de bondade? Passa o azeite. E larga o homem lá? Não, agora que para mim essa parte é difícil. Como é que você vai pegar um homem nu, meu? Difícil, tem certas partes que não podem relar, né? Nem chegar perto. E uma dica que não tem nada a ver, mas é importante. Se tiver alguma noiva aqui para casar, na hora que o teu marido for carregar você, apoia no pescoço dele. É muito pesado se fizer corpo mole. Você pode estar com o corpo de quantos quilos? 50 quilos. Mas, cara, se você se joga assim, pesa 200 quilos. Então, apoia no pescoço. E o cara estava desacordado. Então, imagina você pegar um homem pelado, vai em cima do cavalo, ajeita ele pelo bumbum, talvez, e vai levando o homem como um escravo até uma hospedaria. Chegando lá, ele fala, senhor dono da hospedaria, eu encontrei esse homem nu, caído, mas quem é? Não sei. Não sei o que é samaritano, se é judeu, o que não fala, está tudo apanhado aí, nu. E eu gostaria de hospedar-me com ele. Ele hospeda com o homem. No dia seguinte, o homem ainda estava desacordado. Ele falou, eu preciso seguir minha viagem. Eu vou deixar as 2 moedas que tenho. Não tenho mais. Se ele gastar mais, eu volto e pago o resto. Amar a Deus de todo o teu dinheiro. Todo o teu dinheiro. Esse rapaz samaritano atendeu o Shema. Todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu dinheiro. E amou o próximo como a ele mesmo. Porque se você estivesse naquela situação, você gostaria que te ajudasse. Se você tivesse um filho, você gostaria que ajudasse. Ele fala, essa é a história, doutor da lei. Eu tenho que lhe perguntar, qual dos 3 se tornou o próximo do homem? Uma pergunta interessante, hein? Não é qual dos 3 é se tornou, porque você se torna próximo. E eu suponho que ele falou assim, ele poderia ter falado, o samaritano. Quem? Quem, doutor? O samaritano. Doutor, o senhor estava falando tão alto, perguntando abertamente. Eu só te fiz uma pergunta, qual dos 3 se tornou o próximo nessa história? Mas, samaritano. Não, ele não falou. Ele não falou. O orgulho não se quebra assim, né, pessoal? Ele chegou e falou, aquele que teve misericórdia com o homem. E Jesus, mais uma vez, respondeu sabiamente, doutor, faça isso, encontrarás o reino de Deus.
descobrirá quem é teu próximo e ganharás a vida eterna. Mais alguma pergunta, doutor? Quem era esse Galileu, pessoal? Quem consegue criar uma história assim? Simples, do dia a dia, corriqueira. Fala, um homem descia, apanhou, outro chega, vê. Quem consegue atender os 3 níveis de chamar numa história com fome? Pois era esse Galileu que vem dizer para a gente, o próximo é aquele que nós fizermos dele próximo. É aquele que você se identificar com ele. E eu vou pedir, identifiquem-se pelo Espírito que está encarnado, que pode ser seu irmão de uma outra encarnação, pode ser um amigo, um pai, ou alguém que você deve muito e que Deus está te dando uma chance de você acertar tanta coisa errada que já fizemos. E a história de Jesus acaba. Mas eu tenho uma minha que eu conto a vocês. Hoje de manhã, ao vir aqui, sabendo, eu pedi uma oração a Jesus mais uma vez. Senhor, permita-me falar aquela parábola, mesmo não conseguindo fazê-la. Eu imagino que mais uma vez o mestre, vai lá, filho, vai tranquilo. Vocês estão todos no caminho, é assim mesmo. Primeiro intelectualidade, depois você põe em prática. Porque eu posso dar uma história para vocês que aconteceu lá em Bauru. Uma vez, a Ivete Sangalo caiu um tombo durante uma passagem de som lá em Bauru. E naquela música baiana que dança muito, ela pisou em falso, torceu o pé. E foi na Beneficência Portuguesa para ser atendida. E ela, então, foi muito bem atendida, assistência médica maravilhosa. E até um médico falou assim, quem que está aí? A enfermeira falou, a Ivete Sangalo. A Ivete, doutor Ivete Sangalo está aí. Ela falou, então vai lá, fala que o Elvis Presley já vai atender. Ele não acreditou. Mas guardem esse fato, foi verdade. Eu sou dentista e atendo no consultório particular. Imaginem que eu acabei de atender o último cliente. São 6h45, quase 7 horas. E me dá uma vontade de ir para casa, brincar com meu filho, fazer outras coisas, ler os livros de filosofia, ler o Evangelho. E de repente, a Elaine, minha funcionária, falou, doutor, tem uma senhora aí. Quem está aí? Ah, uma senhorinha, está pedindo para o senhor, tá com o rosto desse tamanho, doutor. Se dá para o senhor olhar o dente, Elaine, agora não dá para olhar não, meu. Mas o que eu falo? Pega aquela amostra grátis de remédio, dá para ela. E como que ela está vestida? Isso não aconteceu, mas eu sou esse, tá? Roupinha rasgada, sacolinha do... Não vou atender, não. Daí ela... Tá bom. Ele não pode atender, não sei o quê. Daí ela volta. Doutor, ela agradeceu demais a receita que o senhor deu, o remédio de amostra grátis. Ela falou que o senhor é um filho de Deus, iluminado. Eu sei, Elaine, eu sei. Eu já sabia. Que ela vai em paz, vai com Deus. Bom, agora vamos para casa, né? Toca o telefone. Mas hoje está demais. Atendo, doutor? Atende, quem sabe alguém querendo me pagar, né? E ela atende. Volte à história da Ivete Sangalo. Não aconteceu agora isso, mas vamos supor. Alô? Alô, quem está falando? É do consultório do doutor Rogério? Eu me chamo Rogério, pessoal. Ninguém é perfeito, né? Desculpa. Pode me chamar de Tato. É sim. O que aconteceu? A Ivete Sangalo? Suponha que na hora da dança a Ivete sempre torceu o pé e bateu e quebrou o incisivo lateral. Incisivo central, lateral, canino, primeiro premolar, canino, lateral. É o vizinho do grandão aqui. E para cantar qualquer música faltando lateral não dá. Vaza, fala farofa para você ver. Quem não tem o titular aqui, ó. Beleza. Ela fala, e eu tinha um rapaz lá da passagem de som, deu o cartão do senhor, quer saber se o senhor pode atender a Ivete Sangalo agora. O que vocês acham que eu faria? Manda a Ivetinha vir agora, Elaine, claro. Baixa umas músicas baianas aí. Vamos pôr uns efeitos da Bahia. Eu adoro a Ivete Sangalo. Vamos atender a Ivete. Chama o jornal. Chama o rádio, chama a rádio de Bauru. Por quê? Porque a Ivete é minha próxima. Eu me identifico com ela. Com aquela outra não era. E eu estou contando a parábola do bom samaritano aqui para vocês hoje. Eu dou minha palavra que eu faria isso. Eu dou a minha palavra. E a hora que ela chegasse, eu poderia ficar até meia-noite com ela. No final, mostrando a maior cara de alegria, nada de cansaço. Vamos bater uma foto, Ivete?
pôr no WhatsApp, fazer, brigar. Não é nada, Ivete, que isso, eu adoro sua música. Adoro você. Essa foto já vai me render muito. Pois é, pessoal. Eu faço isso. Ainda faço isso. Por isso que tenho uma sede constante de beber uma água que não é viva. Leio o Evangelho, não consigo pôr em prática. Fico com uma sede de não ter que fazer tanta coisa boba, de ter tanto status, de tanta sociedade. Por quê? Porque não estou vivendo. Estou recusando a água viva que Jesus oferece para a própria samaritana, que é uma água, mulher. Mas daí, pessoal, eu relembro a vocês. Imaginem que eu chego aqui e falo assim para as pessoas, eu fui convidado para fazer uma palestra num lugar tão inusitado. Por quê? Vocês lembram que Jesus saiu lá de Jerusalém, ou entrou em Jerusalém, passou por Samaria, um lugar de inimigo, e ele conta uma história falando que o samaritano era o bom da história. Eu já sei, eu vou fazer igual Jesus. O quê? Eu vou fazer uma palestra lá na Fiel Macabra, lá na torcida organizada Corinthians. É? E o que você vai falar? Eu já sei, um tema maravilhoso. A parábola do bom palmeirense. Amigo, é capaz de ser a última palestra. Porque eles não vão te deixar. Mas o mestre fez isso. Mas de uma maneira que fazia com que os corintianos falassem, é um bom palmeirense, é meu próximo. Então, finalizando com essa frase do Chico aqui, que na reencarnação ninguém erra de endereço. A mãe, o pai, o irmão, a namorada, o cunhado, a cunhada, a sogra, o sogro, são pessoas que estão nesta encarnação porque precisam nos ajudar de algum modo. De algum modo vão contribuir ou vamos contribuir uns com os outros para crescer. Porque não sei se vocês se lembram dessa história, mas no nosso lar havia uma passagem em que André Luiz estava aguardando a chegada da caravana dos samaritanos. E veja que a palavra samaritana aparece, parece que estrategicamente. Jesus, quando encontra a mulher samaritana, fala, mulher, dá um pouco de água para mim. Ela fala, como você sendo judeu ousa pedir água para uma mulher samaritana? E ele fala, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que ia me pedir. Se nós soubéssemos quem é que está na nossa vida pedindo um pouquinho de atenção, um pouquinho de ajuda, éramos nós que iríamos pedir. Mas daí, o André Luiz queria porque queria participar da caravana do samaritano, que consistia em ir no umbral, resgatar almas que já poderiam voltar para o nosso lar. E ele fala assim, André, você não pode ir. O ministro Clarencio diz, você não tem estrutura, você se desequilibra. Quer ajudar? Fica na sede, fica na base. A hora que eles voltarem, você recolhe, você ajuda. Bom, tá bom. Bom, André estava esperando voltar. E chega a caravana dos samaritanos e começa a descer gente, espíritos ali, desencarnados, em sofrimento. E a Narcisa ao lado do André, de repente ele vê uma pessoa que era alguém que ele conhecia. E ele, Narcisa, não é possível. É, André, é ele mesmo. É o seu Silveira, Narcisa. É o seu Silveira. Eu acho que eu vou para casa. Não, André, fique. Fique, por quê? Você não queria tanto? Fique, André. Não, Narcisa, eu não posso. André, vai lá conversar com o seu Silveira. Por quê? Porque o André estava com vergonha do seu Silveira. Porque antes dele desencarnar, aqui na Terra, o pai do André Luiz fez muito mal para o seu Silveira. Emprestou um dinheiro para ele, triplicou a dívida, o seu Silveira não pôde pagar, ele tomou o piano, a casa, mandou o seu Silveira achar o caminho dele, e o André ficou do lado do pai dele, que já tinha muita posse. E nessa hora ele falou, puxa vida, vou falar com o seu Silveira agora. Né? Oi, seu Silveira, André, aquela iluminação, que a gente não passa essa vergonha, pessoal. André, meu amado, seu Silveira, o senhor me perdoa, seu Silveira. O que foi, filho? Meu pai fez tanto mal para o senhor, e eu fiquei do lado do papai. Que isso, André? Seu pai foi tão bom para mim, me ensinou tanto, me ajudou em tantos momentos da vida. Não fala assim. Não, seu Silveira, me perdoa, eu não sabia. André, não se puna. E ele fala uma coisa que eu gostaria que vocês não falassem no mundo espiritual. Quando olhassem para o irmão, para a esposa, para o filho, para quem quer que seja, para o vizinho, ou para aquele que bateu na porta e falou, tio, dá um pouco d'água para mim. Foi o que o André falou. Senhor Silveira, o senhor me perdoa, eu fiz o que fiz. Eu não sabia quem o senhor era.
Nós não sabemos quem somos, pessoal. Eu não sei quem está sentado aqui. Quem é esse amigo que me recebeu? Quem são vocês que gentilmente estão pacienciosos ouvindo? Mas um dia, quando cair essa roupa, olharemos face a face e vamos ver quem é que tem alguma iluminação. Se eu soubesse quem é que está sentado aí, eu falaria, amigão, o microfone é teu. Fala você porque eu vou ficar te ouvindo. Eu não tenho moral alguma para te falar alguma coisa aqui. Mas se a vida me colocou nessa circunstância, de estar aqui agora e falar alguma coisa do fundo do meu coração para vocês, eu acho que juntos poderemos tirar alguma lição disso. E entender que teve um mestre aqui na terra que com fome, com frio, com sono, qualquer jeito, não abalou-se e ensinou para a gente que o próximo é aquele que identificarmos como próximo. Aquele que você reconhece como alguém que também sente frio, sente medo, tem dor, está com fome. E você, superando qualquer diferença, o ajuda de todo o teu coração, de toda a tua alma, fazendo as coisas e de todo o teu dinheiro. Porque é muito interessante você ajudar muito, mas não dar uma esmola. Talvez não dá esmola porque não quer se desprender. Dá aquilo que lhe sobra. Dá aquilo como um treino para desapegar um pouquinho. E atenda ao Shema. E assim entrará para a felicidade eterna, que é o que queremos. Porque eu posso pegar aqui os dois seres mais diferentes desta cidade. Um branco, um índio. Um homossexual, um heterossexual. Um homem, uma mulher. Um católico, um que não tem a religião. Um São Paulino, um que odeia futebol. Todas as diferentes possíveis, eu digo, eles querem a mesma coisa. Ambos querem ser felizes. E se isso é algo perene em nós, se é fato que eu quero mesmo porque quero ser feliz, que até o masoquista que sofre, sente prazer em sofrer, ou sente aquela dor, ele quer sentir alguma coisa gostosa naquilo, por mais que nos pareça estranho, também quer ser feliz. Eu digo, a causa primeira é boa, então faça o que você pode de bem para aquele que você não sabe quem é, porque pode ser a falta que faltava para você conseguir entrar para o reino, ou pelo menos subir o degrau da encarnação. E agradeço demais do coração e deixo para finalizar essa mensagem de Maria Dolores para vocês. Ela diz assim nesse soneto encantador: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, com o tempo, varia. Cada um de nós terá a sua e o seu dia. Por isso, meu irmão, nunca desprezes ninguém. Tenho essa mensagem da nossa doutrina para vocês, que resgata do Evangelho de Jesus. Nunca despreze ninguém, porque você não sabe quem é que está ali. E esta pessoa pode ser alguém que você vai se envergonhar no mundo espiritual e desperdiçar anos de encarnação, anos de treino, para uma atitude que, mais uma vez, chutaremos para fora o pênalti. Meus amados amigos de São Carlos, quando a gente viaja um tempo, a gente fica meio com vontade de falar bastante, por isso passei um pouco da hora. Mas normalmente é 1 hora cravada. Mas o carinho de vocês é tão gostoso que eu agradeço de coração essa gentileza da casa, essa compreensão. Que vocês possam comprar os bolos que a casa faz, participar dos cursos, porque é aprendendo que um dia seremos melhores. E eu quero um dia encontrar todos vocês lá no mundo espiritual, quando vocês me ajudarem a sair do umbral e juntos darmos um abraço, olhando frente a frente e saber quem somos. Todos filhos de Deus que querem somente ser felizes e conseguiremos sim, porque o Pai já disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Pode ser muçulmano, pode ser cristão, pode ser ateu. Todas são ovelhas do mesmo pastor, o Mestre Jesus. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.
Você finaliza aqui? Ah, não, você fica aqui. Muito obrigado, Tato. Muito obrigado de coração. Foi uma emoção para todos nós. Tenho certeza que cada um está refletindo de uma maneira individual ou até mesmo coletiva, que eu acho que era esse o seu propósito. É assim. Fazer uma mudança geral. Isso e que mesmo. Nós temos esperança, a gente vai chegar lá. Vai começar em mim. Não, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço, pessoal. Muito obrigado a todos e muito obrigado a vocês também que estão conectados. Isso mesmo. Assim seja. Curtam a página. A casa tem página? Tem sim. Então, Dá pra Nosso eles. Lar, Doutrina Nosso Lar, ok? Doutrina Nosso Lar de São Carlos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado de coração. Agradeço. Ah, e ano que vem nós estamos aí. Hein? Ô, vamos lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Até mais.